Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo da última aula. Na última aula nós falamos sobre algumas propriedades dos fluidos, né? Algumas propriedades comuns a gases e líquidos, e como esses dois tipos de materiais apresentam diferenças com relação aos sólidos, por exemplo, né? Com relação a como eles reagem a forças de tensão. Então, na aula de hoje, nós vamos aprofundar a análise das forças que atuam sobre um fluido e obter relações matemáticas que permitam descrever o estado desse fluido do ponto de vista da mecânica. Mas antes de iniciar essa abordagem, nós precisamos fazer algumas considerações, algumas observações. A primeira é com relação a como o fluido se comporta em escala macroscópica. Em escala macroscópica, o fluido ele vai se comportar como um meio contínuo. As propriedades do fluido, né, nessa escala, elas vão variar com continuidade no entorno de cada ponto do fluido. Ou seja, você não vai ter uma descontinuidade, eles não vão ter uma variação abrupta dentro, ao redor de um determinado ponto do fluido. Você vai ter valores próximos, por exemplo, né, de pressão, como a gente vai ver, para dois pontos que estejam internos ao fluido, né, e próximos também. Já se nós formos analisar esse mesmo fluido em escala microscópica, nós vamos observar que nessas dimensões, né, dimensões correspondentes às distâncias interatômicas, as propriedades vão sofrer flutuações, elas vão ter pequenas descontinuidades devido à estrutura atômica da matéria, né, a composição atômica do fluido que nós estaríamos analisando. Na nossa análise, nós vamos considerar o fluido, né, um meio contínuo. No modelo do meio contínuo, para o fluido, as flutuações vão se tornar imperceptíveis. Só que nós vamos trabalhar com elementos de volume infinitésimos, ou seja, as dimensões desse elemento de volume elas vão ser bem maiores que as distâncias interatômicas, mas também, ao mesmo tempo, vão ser bem menores do que as dimensões consideradas macroscópicas. A partir desse volume infinitésimo, né, desse elemento de volume infinitésimo, nós podemos obter, de maneira análoga, um elemento de superfície, um elemento de área infinitésimo. Então, a partir dessas considerações que nós acabamos de fazer, nós podemos agora definir a densidade ρ num ponto P do fluido. Então, se nós considerarmos um elemento de volume infinitesimal do fluido e a massa, né, o elemento de massa contido nesse volume infinitesimal, a densidade vai ser dada pelo limite quando ΔV tende a zero, da razão entre o elemento de massa ΔM e o elemento de volume ΔV. E isso aqui vai ser igual à taxa de variação da massa pelo o volume. Lembrando que ΔV é um infinitésimo físico e esse limite aqui, né, ele só está representando o fato de que ΔV é suficientemente pequeno para que essa variação da massa com o volume seja considerada contínua. Isso tudo dentro da nossa escala, né, a escala de análise que nós definimos anteriormente, onde o meu volume infinitesimal ele é bem maior que as distâncias, né, as suas componentes são bem maiores que as distâncias interatômicas e bem menores que as distâncias macroscópicas. Isso, né, mais uma vez, nós estamos considerando o modelo contínuo para as propriedades do fluido. E a unidade atribuída à densidade no Sistema Internacional de Unidades vai ser o quilograma por metro cúbico. Agora que foram apresentadas as condições para a nossa análise e foi feita a definição de densidade
num ponto P do volume de um fluido, nós podemos agora começar a analisar a resposta que um fluido fornece quando sobre ele é aplicado um conjunto de forças. A primeira situação que nós vamos analisar é a situação de um fluido em equilíbrio. Um fluido está em equilíbrio quando cada porção do fluido está também em equilíbrio. E para que isso aconteça, é necessário que a força resultante sobre cada porção do fluido seja nula. Essa situação é uma situação parecida com a que nós temos para corpos sólidos, né? O somatório das forças vai fornecer a força resultante sobre aquela porção sólida, e se o somatório das forças for igual a zero, aquele corpo vai estar em equilíbrio. Mas qual vai ser o tipo de força, né, que vai atuar sobre um fluido, né, que vai atuar sobre uma porção de um meio contínuo? Forças, né, que atuam em materiais que têm essas características, né, que nós discutimos, são de dois tipos. São forças volumétricas, que vão atuar sobre todo o volume do fluido, e forças superficiais, que são relativas à interação entre cada porção daquele meio material limitada por uma determinada área, né? Então vai ser a força superficial, ela vai ser a força, algo como uma força de contato, vamos dizer assim, entre porções diferentes, porções adjacentes de um meio material. As forças volumétricas vão ser diretamente proporcionais ao volume do fluido, né, ao volume considerado do fluido, e as forças superficiais vão ser, analogamente, né, diretamente proporcionais à superfície considerada do fluido. Vale salientar também que as forças volumétricas são forças de longo alcance. E um exemplo de forças volumétricas atuando, né, de um tipo de força volumétrica que atua sobre um fluido, é a força gravitacional. Então, recapitulando, atuam sobre o fluido dois tipos de forças, são elas as forças volumétricas, que são proporcionais ao volume considerado do fluido, e é uma força de longo alcance. E também forças superficiais, que são forças de interação entre porções adjacentes do fluido. E essa força ela vai ser diretamente proporcional à superfície que vai ser considerada naquele determinado fluido. O que nós vamos fazer agora é calcular, né, obter uma relação matemática, uma expressão que forneça a componente volumétrica e a componente superficial das forças que atuam sobre um fluido. Então, a força sobre um elemento de volume ΔV, ou seja, a força sobre um elemento de volume ΔV em torno de um ponto do meio onde a densidade é ρ, ela vai ser dada pela seguinte expressão. A gente pode partir da segunda lei de Newton, né? E nós temos a força igual a massa vezes a aceleração. Como é uma força gravitacional que nós estamos calculando, né? Uma força volumétrica, vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade. Aí é o seguinte, como nós estamos considerando um elemento de volume, sobre aquele elemento de volume vai ser exercida um elemento de força, né, proporcional àquele volume. E se é um elemento de volume, dentro daquele elemento de volume nós vamos ter um elemento de massa, que eu chamei aqui de ΔM, ok? Então, a segunda lei de Newton ela fornece isso. Como nós vimos, o elemento de massa ele pode ser obtido a partir do produto entre a densidade do fluido, né, pelo elemento de volume. Então, isso aqui vai ficar igual a ρ vezes a aceleração da gravidade
vezes o elemento de volume ΔV. Lembrando que ρ, né, nós estamos considerando o fluido homogêneo, então ρ vai ser uma constante. Para o cálculo da força superficial, nós vamos considerar a situação em que o fluido está em equilíbrio, ou seja, ele não sofre a ação de tensões tangenciais, apenas a tensão superficial, que a gente pode chamar também de pressão, como nós vimos na aula anterior. Então, a pressão no fluido ela pode ser compreendida como sendo o limite quando aquele elemento de superfície ΔS tende a zero, da razão entre o elemento de força e o elemento de superfície, né? Ou seja, vai ficar dessa forma. P vai ser igual ao limite quando o ΔS tende a zero, da razão entre o elemento de força e o elemento de superfície. Isso em módulo. Com esse limite, né, com ΔS tendendo a zero, lembrando que ΔS nesse caso também vai ser um infinitésimo físico, isso não quer dizer que ΔS realmente tenda, né, matematicamente a zero, isso só significa que as dimensões que nós estamos utilizando para ΔS são dimensões que se adequam ao modelo do fluido contínuo, que são bem maiores que as dimensões atômicas, né, interatômicas, e bem menores que as dimensões macroscópicas. Então, a pressão ela vai ser igual a dF ds, ou seja, a derivada da força em relação à área, também em módulo. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, isso aqui vai ser igual ao módulo de dF ds. E a partir daí nós podemos obter a expressão para esse elemento de força dF, né? Onde dF vai ser igual a menos P, que é a pressão, vezes a área orientada, que é o versor, que é igual ao versor N, vezes ds. O sinal negativo que aparece na equação 1.2.3, ele se deve ao fato de que ds, né, é o que a gente chama de elemento de área orientada. Ou seja, ela vai ter esse elemento de superfície ds, que é um escalar, mas as relações vetoriais, para que elas fechem, ds tem que ser uma área orientada, ou seja, a superfície ds eu tenho que associar um versor, que a gente chama de versor de área, n, né, como é que eu posso dizer? Vai dizer qual que é a parte de cima e qual é a parte de baixo da superfície, assim, bem vulgarmente falando, certo? Então, assim, vamos olhar aqui, observar aqui o caso da figura 1.2. Vou pegar essa superfíciezinha aqui de cima, certo? Então, se eu disser que essa pequena área aqui, ó, ela é ds, certo? Chama essa superfíciezinha aqui de ds. O versor de área, nesse caso aqui, vai estar apontando para cima, né? E aí nós teríamos, né, a nossa área orientada, onde o vetor ds é igual a n, que é o versor de área, vezes ds. A força gravitacional ela atua no sentido contrário ao versor n. O versor n está na direção vertical e aponta para cima, e a força gravitacional, que é proporcional à aceleração da gravidade, ela é vertical e aponta no sentido oposto, aponta para baixo. É por isso que o dF, né, o elemento de força que atua sobre a superfície ds, ele vai ser negativo. Ele vai ser dado por uma expressão
vai ser obtido, né, com valor negativo, porque ele se opõe à orientação da área, né, orientação da superfície que nós arbitramos, certo? Então, a gente tem, nesse caso, o elemento de força DF apontando para baixo e o vetor de área apontando para cima. Então, é por isso que DF é dado por essa expressão aqui e surge esse sinal negativo na expressão 1.2.3. Lembrando, certo, que ds aqui ele está um pouco macroscópico porque é a área da superfície do líquido de um copo, né? Mas vamos subentender que é um copo infinitesimal, vamos dizer assim, certo? E aí ds, o ds tem as grandezas aqui que eu relacionei na figura 1.2, elas são grandezas infinitesimais, certo? Outra questão que pode surgir é a seguinte: professor, mas o senhor falou em arbitrar a direção, né? O sentido do versor N. É isso mesmo? Bem, existem situações em que você pode arbitrar, né? Mas na maioria das questões e situações que nós vamos abordar nesse capítulo, o versor N ele vai ser positivo sempre que ele aponta para fora do volume, certo? Então ele vai apontar sempre de dentro para fora do volume. E algumas situações, né, vai ser necessário, a gente vai ver mais adiante no capítulo, vai ser necessário indicar direções opostas sentidos opostos ao do vetor N, né, do versor N. E aí, quando isso ocorrer, o que você vai fazer é só fazer o desenho do vetor no sentido contrário e representar esse vetor por menos N, ok? Então, só para deixar claro essas situações. Outra coisa que a gente tem que destacar, né, é que esse sinal negativo ele indica, né, o que nós chamamos de esforço de pressão, né? Isso é só para, mais uma vez, indicar que a força aponta para dentro do volume. Ou seja, né, como nós já dissemos, no sentido contrário ao adotado para o versor N. Outro fato que nós precisamos destacar, né, ele está implícito também na equação 1.2.3, que é o fato de que a pressão é uma grandeza escalar. Okay? Então ela não vai ter uma direção nem sentido, ela vai dar informação a respeito da força por unidade de área num determinado ponto da superfície daquele fluido.